Bom dia, graça e paz. Hoje, 12 de abril de 2020, hoje é o dia da Páscoa. Nós estamos aqui estudando a revista, a EBD, sobre o livro de Salmos, isso mesmo. E a lição de hoje que nós vamos aprender é a lição 2, a lição sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. Vamos aprender que nesses salmos que foram selecionados, eles expressam e revelam o nosso Jesus Cristo, esse mesmo. São salmos messiânicos, aqueles que falam da vida de Cristo, do seu triunfo, e também são salmos missionários, que falam da mensagem de Jesus. Amém? Bom, vamos para o textual. O textual está em Salmos 22, versículo 1, que diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Olha, este é um questionamento e fique claro, reverbando as mesmas palavras de Cristo ali na cruz. Portanto, bom, nossa lição nós vamos estudar os salmos messiânicos e missionários, conforme já disse, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. É isso mesmo. Você precisa entender, a mensagem profética e o porquê do seu Salvador. Mostrar também não um Cristo, conforme Isaías teve a visão de um Cristo sem forma, sem formosura, mas um Cristo triunfalista, aquele que venceu, aquele que morreu, mas que acima de tudo cumpriu um propósito de Deus. Entender que não foi homens ou podemos dizer assim, o povo da época que crucificou Jesus, mas foi o próprio Jesus quem se entregou na cruz por mim e por você. Amém? Bom, é necessário, importante, você em casa ler os salmos que nós vamos falar aqui, né? O porquê disso? Porque talvez o tempo aqui não é permissível a gente ler todos esses salmos e você em casa ler esses salmos vai trazer também mais um enriquecimento ao que nós vamos falar aqui nesta manhã. Amém? Bom, profecias dos salmos messiânicos. O Salmo 2, ele é escrito por Davi, conforme nós já dissemos na lição passada. A maioria dos salmos foi escrito por Davi, não todos, mas a maioria. O Salmo 2 foi escrito por ele, Davi. Conforme pode ser verificado em Atos 4:25, confirma isso. Relata três profecias a respeito do Messias: a revolta da nação, do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então fique claro neste salmo que ele vai mostrar tudo o que aconteceu anos mais tarde, anos depois. Ele vai mostrar tudo isso, Bom, vamos falar então sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2, e aí ele começa com uma indagação. Está escrito lá no Salmo 2, versículo 1: Porque se amotina as nações e os povos tramam em vão. Olha, porque se amotina a gente, os povos imaginam coisas vãs. A palavra aqui, amotinar, significa enfurecer, revoltar-se. Percebes então que neste contexto que essa revolta ela não é particular, ela é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo, A revolta não será apenas do povo, mas é uma revolta de reis, príncipes, em conluio,
na direção, ou são todas direcionadas ao ungido de Deus. O termo aqui que é usado, ungido de Deus, aponta profeticamente para Jesus, ungido de Deus, conforme está escrito em Atos 2:36 e 18:28. Várias vezes isso acontece no Antigo Testamento, onde menciona a palavra ungido ou unção. Todas elas são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Você encontra isso em Salmo 45:7, 89:20, Isaías 61 e também você encontra isso em Daniel 9:24. Portanto, fique claro que Cristo enfrentaria uma oposição muito forte, né? No contexto que nós podemos aplicar e trazer à atualidade, é notória que você também percebe a mesma situação, não? Revolta dos governos, grupos e comunidades contra o nosso próprio Cristo. O ataque direto aos valores, principalmente cristãos. A morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra o nosso Cristo Jesus. Então observa como esse salmo é tão atual, não? Observa a aplicação desse salmo quando fala da revolta do povo contra o ungido de Deus. Observa que isso continua acontecendo. Observa que isso continua figurando. Onde são atacados os valores cristãos, onde são atacados os valores morais da família, está havendo uma revolta contra o ungido de Deus. Então é necessário nós analisarmos de que lado nós estamos. De que lado nós estamos nos posicionando. Somos aqueles que se amotinam como as nações e os povos, tramando coisas vãs? Ou somos aqueles que estamos do lado do ungido de Deus? Olha, hoje é domingo de Páscoa, é isso mesmo. É necessário nós pensarmos e refletirmos sobre isso. Mas esse mesmo salmo, ele vai falar sobre o triunfo do Filho de Deus. Olha, percebe-se que a revolta e o conluio, ou por que não dizer, o ajuntamento dos reis, príncipes, povos e nações relatadas, né, em Salmo 2:1-3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Ele próprio vai dizer o seguinte: rompamos nesse salmo, né? Ou seja, removamos as ataduras e cordas. Eles não querem o domínio e o poder sobre eles. É isso que estão dizendo em alto e bom som. Olha, nós estamos contra esse ungido porque nós não aceitamos o seu domínio. Nós não queremos que ele seja o nosso rei. Retrata aqueles que não submetem ao senhorio de Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. Contudo, o texto informa que o conluio e a revolta, você sabe o que vai acontecer? Não subsistirão, pois o Messias triunfará. É isso mesmo. Olha, os sábios e os entendidos serão confundidos. Haverá triunfo sobre os arrogantes. É isso que nós precisamos estar claro e evidente. Pois bem, não quero a senhoria de Cristo? Tudo bem, não terá o senhorio de Cristo, mas acredite e entenda isso, tá bom? O Senhor triunfará até mesmo aqueles que são ditos como sábios e entendidos, eles serão confundidos. O Senhor triunfará sobre aquele que se porta de forma arrogante, aqueles que não aceitam, aqueles que não vivem debaixo do senhorio de Cristo. Isso é tão interessante que esse mesmo salmista, o salmista Davi, ele vai expressar no Salmo: Senhor, que eu não assenhorie de mim mesmo. Ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de um rei que esteja acima de mim. Embora eu sendo rei, eu preciso de alguém que coordene a minha vida.
Olha, você já parou para prestar atenção que por mais capacidade que nós tenhamos, que por mais entendimento que nós temos, nós não conseguimos adiantar ou prever o tempo, nós não conseguimos sequer esquadrinhar, sequer medir as ações futuras. Olha, se nós não temos essa capacidade, portanto, seja inteligente. Creia e viva no senhorio de Cristo. Se você assim viver, se nós assim vivermos, olha, nós sim, verdadeiramente vamos triunfar com Ele. Pois bem, bom, aprendemos aqui, né, que aqueles que não quiseram, aqueles que se revoltaram contra o ungido de Deus, aprendemos também que haverá o triunfo do Filho de Deus, e se ele é rei, é filho de Deus, haverá o reinado do Filho de Deus, e é isso que precisamos entender. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus, dizendo o seguinte: pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Você encontra isso no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 8, né? Decreto divino escorçado nos versos 7 e 9. Profetiza o ofício real de Jesus Cristo. Vamos ler o que diz lá? Diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Versículo 8: pede-me e darei as nações como herança, e os confins da terra com tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçará, como a um vaso de barro. Então observe aqui, né, todo o conclusão, né? Observa aqui todo o ofício real de Cristo, Jesus Cristo, o exercício desse ofício, né? Quando nós entendemos isso, nós vamos para o Novo Testamento, que fica claro lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 e 32, uma relação entre o universo e Cristo passando então a governar o mundo. Você vai ver também em Mateus 28, 18 que as nações serão reunidas em volta dele. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, você vai ver que esse reinado, ele é extensivo à igreja, tá bom? Então Jesus Cristo, ele reina sobre tudo e sobre todos, né? Como Cristo, então, o Filho de Deus, ele assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e até os confins da terra. Por fim, aqueles que não aceitarem, é isso que nós precisamos entender. Aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. É isso que diz o versículo 9, dizendo: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Amém? Que nós possamos entender isso em nome de Jesus Cristo. Nós estamos sobre o jugo de um rei. Nós estamos sobre a ordenança de um reinado celestial. Salmista, quando ele escreve esse salmo, ele está sendo profético e messiânico, né? Dizendo o que ia acontecer e o que vai acontecer aquele que não viver segundo a palavra de Deus. Bom, os Salmos também vai revelar o sofrimento de Jesus Cristo. E isso é muito importante entendermos. Quando falamos da cruz, não podemos olhar para a cruz simplesmente como um momento de tristeza. Tem gente que diz: olha, eu não quero nem imaginar no símbolo da cruz. Tem gente que não tem a capacidade de ver um filme que um ator americano e diretor, Mel Gibson, retratou de uma forma tão singular
o sofrimento de Cristo na cruz, né? E pessoas dizem, não, eu não consigo ver. Mas seria interessante olharmos, e por que não dizer de uma forma mais eficaz, é assim que devemos fazer, olhar para a cruz não com tristeza, mas com alegria, porque todo o sofrimento de Cristo na cruz e todo o sofrimento relatado pela palavra do Senhor, e o próprio Salmo vai relatar isso, não é um sentimento de tristeza, mas de alegria, porque foi através da cruz que nós somos salvos, foi através da cruz que nós somos resgatados, é através da cruz que eu e você agora temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pois bem, então vamos estudar o Salmo messiânico, né? E por que não dizer do propriamente dito o sofrimento do Messias, né? Encontramos também nos Salmos, né, o sofrimento do ungido do Senhor. Aonde está isso? Está lá no Salmo 22. Isso expressa de forma profética e tipológica. É também considerado o Salmo da Cruz, né? Muitas das vezes isso se repete, né, sendo citado pelo menos 7 vezes no Testamento. Todas as referências aqui abordadas no Salmo 22, uma referência a Jesus Cristo. Pois bem, abra aí na sua Bíblia, vou abrir aqui, Salmo 22, né? Salmo 22. O Salmo 22, ele já começa com a mesma expressão que Cristo relatou na cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos e de angústia? Olha, observe, e nós queremos trazer isso aqui, é que a sugestão do abandono, né? Não ocorreu isso, foi apenas uma sugestão. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos e o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que nós precisamos entender aqui. Não é que houve uma expressão e uma vontade de Deus abandonar o seu filho, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo estava levando sobre si o meu e o seu pecado. E é isso que faz separação entre Deus e o homem, o pecado. Então entenda que não é um desejo de Deus abandonar o seu filho, mas aquilo que o seu filho estava levando fez com que houvesse separação, ou essa ideia de abandono, né? É isso que precisamos entender. Olha, Cristo abriu mão então da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição de Deus, fazendo-se maldição por nós. É o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha, se você entende que o Filho de Deus sofreu esse sentimento de abandono por causa do pecado, eis aqui uma grande lição para mim e para você. Sabe quando nos sentimos abandonados? Sabe quando nos sentimos sozinhos, vazio? É necessário refletirmos o que é que tem nos afastado de Deus. Porque não é Ele que afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos desse Deus. Então, Cristo, esse sofrimento de abandono, ele ocorreu por causa do meu e do seu pecado. Mas vamos ver também que esse processo de sofrimento ali na cruz passou por zombaria e desprezo, isso mesmo. Salmo capítulo 22, que nós estamos estudando, versículo 6, vai dizer: mas eu sou um verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo.
Então, observa aqui, e denota-se aqui, a presente passagem, o completo esvaziamento de si. Ele disse, mas eu sou verme e não homem. Não foi isso que ele diz lá em Filipenses, Paulo escrevendo, capítulo 2, versículo 6 e 7, que ele se desfez de toda a sua glória, né? Não assumindo a forma de homem, de Senhor, né? De Deus, mas assumindo a forma do Cristo, a forma de servo, né? Então, o salmista aqui, ele está sendo profético e dizendo, olha, ele até mesmo se tornou o pobre dos homens. Ele desfez da sua glória. O profeta Isaías vai dizer que tão desfigurado que nem parecia um ser humano, né? Então ele foi ridicularizado, ele foi pisado, cuspiram nele, maltrataram o Jesus Cristo, seu filho, fizeram dele escárnio mesmo, né? Zombaria. Tudo isso por amor à minha vida e à sua vida. Então, o salmista Davi, ele vai relatar todo esse sentimento de zombaria que o seu Jesus Cristo sofreu. Olha, embora todo esse sofrimento não impediu de cumprir a sua missão. Por que nós precisamos entender isso? Porque o verso 22 do mesmo salmo, eu quero ler para você o verso 22, diz o seguinte: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Observa que o Salmo 22, ele começa a dizer e a trazer a nós, né, justamente o sofrimento de Cristo. Mas mesmo esse sofrimento não era empecilho ou foi empecilho para que a missão fosse cumprida. É interessante quando você vê o relato de Jesus Cristo no Getsêmani, ele faz essa oração. Senhor, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia e estava sentindo o que havia de acontecer. Mas ele conclui, mas que seja feita a tua vontade. Essa mesma situação no Getsêmani nós encontramos ali, onde Jesus Cristo, né, ele vai orar e por 3 vezes. Pela primeira vez ele volta e vê os seus discípulos dormindo. Na segunda vez, da mesma forma, ele causa angústia a tal ponto de suar sangue. Mas a Bíblia diz que um anjo o visita. E pela terceira vez, quando ele o levanta, ele não o levanta como alguém que está sofrendo, mas como alguém que caminha para receber uma coroa. Isso é tão claro que quando chega, né, Judas trazendo soldados e pergunta, olha, quem é Jesus o Nazareno? Jesus não titubeia, Jesus não esboça nenhum sentimento de medo, mas ele diz, sou eu, né? Como alguém que está preparado para cumprir a missão do Pai. Mas vamos continuar, né? O verso 22, que, como eu já li, ele dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar o evangelho em nome de Deus. O escritor de Hebreus usa esse verso para referir então a Jesus Cristo. Você encontra isso lá em Hebreus 2, versículo 11 e 12. O sofrimento e o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. O anúncio e o louvor, não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Você encontra isso em Isaías 53, 11, não é verdade? Tão satisfeitos que chamam os que foram santificados de irmão, e ainda que haja zombadores, escarnecedores, contudo também haverá santificados e irmãos. Ô, meu irmão,
você precisa aprender, e eu também, que tudo isso é permissível a mim e a você. Tudo isso pode acontecer comigo e contigo. Afinal de contas, nós somos chamados de cristãos, ou, por que não dizer, semelhantes a Ele. Precisamos assim ser, né? Então, fique claro e evidente isso que eu estou dizendo para você e também para mim, que nós, como cristãos, nós precisamos, apesar de qualquer sofrimento, apesar de qualquer dor, continuar anunciando o Evangelho. Essa é uma Páscoa diferente de todas que já vivemos. Uma Páscoa onde estaremos em casa, mas se remota muito bem aquilo que os judeus também viveram. Lembra? Quando antes de sair do Egito, eles celebraram e ali começou o sentido da Páscoa, né? Onde foi morto o cordeiro, fazendo uma tipologia do Cristo, onde colocou o sangue nos umbrais da porta, onde a morte passaria e não atingiria aqueles a qual o sangue estava sobre a porta. Olha, nós precisamos hoje, como igreja, dar real sentido ao que é a Páscoa. A Páscoa não é o que nós aí gostamos de fazer, que é comer um chocolate. A Páscoa, sim, simboliza o seu Cristo, o meu Cristo. E não quero me ater aqui, dizer, essa é realmente a data da Páscoa, não, mas você precisa se atentar o que ela significa. Ela significa a remissão, ela significa tirar o povo da escravidão para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Então, que nós possamos ser como esses e como o próprio Jesus Cristo, mesmo passando por zombaria, mesmo passando por sofrimento, nós precisamos continuar a nossa missão. Assim como a igreja caminhou, como o povo de Israel, perdão, caminhou para Canaã, nós como igreja também estamos caminhando para Nova Jerusalém. Que você não desista no meio do caminho. Amém? Vamos avançar para o último tópico que vai falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. É isso mesmo. Olha, estudar as questões relativas às profecias e ao sofrimento do Messias e o seu sacrifício, conforme nós estudamos no Salmo 2 e 22, cabe também destacarmos, né, alguns pontos frisados aí no Salmo 67, abra aí na tua casa, estude depois, dá uma lida, né? Salmo 67, Salmo 110 e Salmo 117. Olha, eu vou abrir aqui para estudarmos juntos, né? Esses salmos. Bom, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Salmo 110, versículo 4, é que aponta isso, dizendo: um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse mesmo ponto ele é tratado lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6. Por que como sacerdote da ordem de Melquisedeque? Nós precisamos entender que Abraão, quando ele foi dar ele dizimou a Melquisedeque. E é interessante observarmos essa comparação do Cristo com esse sumo sacerdote Melquisedeque, ou segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, é porque naquele tempo é interessante observarmos que Melquisedeque não teve sucessor. Isso aponta também como Cristo, que não teve sucessor. É interessante observarmos também que quando fala de Melquisedeque, Melquisedeque naquela época, quando Abraão foi apresentar o dízimo e foi entregar o dízimo,
Não existia sequer a lei apontando a necessidade de adoração, ainda que, preste atenção que eu vou te dizer, não tenha um escrito ou uma ordenância para assim o fazer. Fala da adoração liberal ou adoração espontânea. É isso que eu e você precisa entender. Adorar esse Jesus Cristo, esse Deus da ordem de Melquisedeque, não é simplesmente segundo umas normas, mas uma adoração liberal, uma adoração espontânea, uma adoração que flui do seu coração. Bom, quando fala então que Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem, o sacerdote dele é imutável, o sacerdote de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar lá em Hebreus 4,15, né? Ele sofreu tentação, mas sequer pecou. Tendo cumprido a sua obra, foi recebido lá no céu. Atos 1, versículo 9 a 11. Você vai encontrar isso. Olha, os salmos missionários. Quais são esses salmos missionários? É o Salmo 67 e o Salmo 117. Vamos abrir aqui. Salmo 67 e Salmo 117. Diz o seguinte: após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e à característica de Cristo, competente observamos que o Salmo 117 e Salmo 67 estabelece um dever missionário. Assim, o livro de Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, chamamos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. É isso que está dizendo no Salmo 67, versículo 2, eu quero ler para você, que diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Olha, revela aqui então o propósito de Deus, o para que é justamente isso, é revelar, é mostrar o caminho, a salvação. Essa é a vontade de Deus, esse é o padrão divino, por que não dizer, esse é o nosso viver. Não é acumular bens ou bênçãos, mas é ter a grande salvação. Somos abençoados, sim, somos abençoados, para que a vontade de Deus e a sua salvação também seja conhecida por todas as nações. E assim, o Senhor ser adorado por todos os povos. É por isso que nós precisamos entender todo o propósito da bênção de Deus. Muito mais do que produzir bens é gerar vidas. O propósito das bênçãos de Deus é justamente isso, é revelar Deus, é trazer Deus a todos para que haja salvação à minha casa, aos meus vizinhos, à minha cidade, à minha família, contudo, para que a salvação de Deus seja celebrada como uma bênção maior a todos. Amém? Bom, que todos os povos louvem ao Senhor. Isso você vai encontrar no Salmo 117. Vamos lá. É um salmo muito pequenininho, né? Eu quero ler para você apenas de 2 versículos. Diz o seguinte: louva ao Senhor todas as nações, exaltam todos os povos, porque imenso é o seu amor leal para nós, por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, não é verdade? Bom, você viu que salmo tão pequenininho? Apenas de 2 versículos. Mas esse salmo, né, ele faz parte, uma característica interessante desse salmo é que, segundo alguns teólogos, principalmente Champlin,
vai dizer que ele faz parte dos salmos do louvor, conforme Salmo 113 a 118. Ele é um salmo menor, bem claro, como já lemos aqui, apenas 2 versículos, mas é um salmo chamado de salmo universal, porque ele expressa que todas as nações, todos os povos devem adorar o Senhor, devem glorificar o Senhor. Mas aí fica a pergunta: por que adorar o Senhor? Por que glorificar o Senhor? Olha, basta apenas você observar a sua volta. Observar que quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o amor de Deus para conosco. Vai dizer que o seu amor é leal por nós. Talvez alguém pode dizer: olha, mas quando olha ao meu redor, existe somente situação difícil. Talvez você que está aí na sua casa dizer: olha, irmão Valdireto, nesse tempo olhar ao meu redor, eu estou vendo pessoas passando fome. Nesse tempo olhar ao meu redor, eu estou vendo dificuldades cada vez maiores acontecendo. Como posso olhar ao meu redor e ver a glória de Deus? Olha, ainda que tudo esteja contrário à lógica humana, Ele não te deixa só. O seu amor é leal. Você sente a paz de Deus reinando sobre a sua vida. E esse é o motivo maior de nós adorarmos, esse é o motivo maior de nós glorificarmos aquele que é soberano, louvarmos aquele que é e merece toda a adoração. Amém? Bom, vamos concluir essa revista e a conclusão diz o seguinte: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Você entendeu nesta manhã, ao estudarmos sobre tudo isso que nós falamos aqui? Existe um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, louvar a Deus. Segundo, agradecer por essa oportunidade. E terceiro, não se esqueça, nós temos uma missão, que é levar o nome de Deus a todos sem exceção. Páscoa é justamente isso. Páscoa é entender que você foi liberto e agora precisa ser não egoísta, mas você precisa ser alguém que multiplique o amor de Deus. Alguém que leve a palavra de Deus. Amém? Quero orar por você, declarando bênção de Deus na tua vida, e tira um tempinho aí na tua casa para ler esses salmos. Salmos 2, Salmo 22, Salmo 67, Salmo 110 e 117, que vão falar justamente sobre Jesus Cristo, né, o Messias, e sobre as missões. Esta é a revista a lição que nós estudamos, a lição 2 da revista de Salmos, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento na tua presença. Obrigado porque aprendemos, Senhor Jesus querido, na tua palavra, que tu és o verdadeiro Cristo, o Messias. Aprendemos, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades para que hoje nós pudéssemos ter vida. E nos convidou, nos comissionou para sermos também como alguém que leva a verdadeira, a preciosa semente, para que possa semear nesses corações, ó Pai, que tanto necessita. Hoje, um dia de Páscoa, nós celebramos o teu santo nome. Hoje, um dia de Páscoa, nós bendizemos a ti e louvamos, dizendo: ora vem, Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, fique na paz, até a próxima lição, em nome de Jesus.